agora a gente vai para a segunda parte da aula, tudo bem? Então, bora lá. Essa segunda parte da aula agora eu vou falar das características do som. Enquanto antes eu tinha falado que o som é a sua velocidade, a faixa de frequência do som e uma aplicaçãozinha para questões de vestibular, agora bora para as características do som, que a gente denomina elas de qualidades fisiológicas do som, porque a gente não está analisando qualquer característica, a gente está analisando como o som se comporta no corpo humano. Qualidades fisiológicas são os efeitos do som no corpo humano, tá? O corpo humano repara 3 características importantes, chamadas de timbre, tá travando um pouquinho, timbre, volume e, por último, altura, que é o que a gente vai falar aqui primeiro, ok? Então, bora lá, altura. O que é a altura de um som? Nada mais é do que uma qualidade fisiológica através da frequência sonora. Como assim? Eu não falei que uma frequência pode ser alta ou pode ser baixa? Certo? Uma frequência alta é o quê? É aquela frequência aguda. E uma frequência baixa é uma frequência chamada de grave. Isso, no ouvido humano, essa sensação de agudo ou grave é o que a gente chama de altura sonora que a gente percebe. É a altura sonora que a gente percebe. Isso é o efeito do agudo e o grave na gente, tudo bem? Então, aquele grito bem agudo, a gente fala que ele é um som. Cadê? Vou até destacar aqui. Aquele som bem agudo que alguém grita, dá aquele grito estridente. A gente fala que é um som alto. E aquela outra pessoa que vira e dá um grito, só que um grito grave, bem grave, a gente chama de grito de um som baixo. Você fala, professor, mas ele não está gritando? Como é que é baixo? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso que você pensou de, ele está gritando, você está pensando naquele som forte. Não é alto e baixo. Isso é uma terminologia que gera muita confusão. A gente usa no dia a dia a terminologia de forma errada. A palavra alto e baixo para som se refere em agudo ou grave. Eu posso fazer um som alto com uma intensidade bem fraca, por exemplo. O que eu estou fazendo? Eu estou emitindo um som agudo, só que com o volume, com a sua intensidade, sem gritar, fazendo um som agudo, ou seja, alto, fraco. Tá? Eu posso fazer um agudo forte, não vou fazer aqui que eu não quero perder minha dignidade. Mas o som baixo, eu também posso fazer ele fraco, forte, gritando ou simplesmente sussurrando. Então, isso nos leva à próxima qualidade fisiológica, que é volume ou intensidade, que funcionam como sinônimos, e se confunde com a altura através da terminologia alto e baixo. Tudo bem? Então, repetindo, alto e baixo tem a ver com agudo ou grave, não tem a ver com forte ou fraco. Forte ou fraco tem a ver com ter volume alto e volume baixo, ou intensidade alta e intensidade baixa, tá? Por quê? Quando a gente pega a TV lá e fala para alguém, baixa o volume, ou abaixa a TV, tá errado essa frase, abaixa a TV, está errado. Tá lá o William Bonner falando, boa noite, aí você fala, abaixa a TV, o que deveria acontecer? Boa noite. Ficou baixo o som, ficou grave. Ou o William Bonner tá lá falando boa noite, você fala, aumenta o som, aí o que deveria escutar? Boa noite. Entendeu? Um som mais agudo, mais alto. Então o que você quer falar quando você fala abaixa o som e aumenta o som? O que você quer e deveria falar? Bota o som mais fraco ou mais forte. Ou se você não quiser usar esses termos, fraco e forte, você ainda pode falar volume baixo, volume alto. É diferente de falar abaixa o som e abaixa o som e aumenta o som. Quando você fala abaixa o som, está falando para ficar grave. Quando você fala abaixa o volume do som, você fala para ficar fraco. Tudo bem? Então, quiser falar na TV para deixar fraco o som, fala abaixa o volume. Claro? Ok? Terminologias que nos confundem porque usamos errado no dia a dia. Inclusive eu uso errado mesmo e não tem problema porque todo mundo entende o errado. Se eu falar o certo vai ficar confuso, então falemos o errado, tá bom? Mas entendam qual é o certo.
tá? Tecnicamente é assim. E as caixas de som, tem algumas caixas de som que tem 3 saídas de som, cada uma para produzir uma frequência diferente do som. As maiores são usadas normalmente para produzir um som grave, baixo, e as menorzinhas são usadas para produzir sons agudos ou altos, ok? Então isso é a primeira qualidade fisiológica, a altura. Já fiz ela comparando com volume e intensidade, que nada mais é do que a força do som, se ele é forte ou fraco, se o seu volume é alto ou o volume é baixo, ok? Como é que a gente entende um pouquinho melhor volume e intensidade? Quando eu tenho uma caixa de som produzindo sons, você sabe, naturalmente, do dia a dia, da sua experiência vivida, que aquele que está mais perto da caixa de som vai escutar o som mais forte e quem está mais longe vai escutar um som mais fraco. Por que isso acontece? Já vou explicar. Mas se você fizesse um gráfico do que cada um deles escuta através da intensidade, olha só, você concorda que o A ele está mais perto, ele escuta um som mais forte? O seu gráfico seria isso aqui, ó, um gráfico da intensidade em função do tempo. Ele escuta um som bem intenso, é um som forte. Por quê? Volume e intensidade tem a ver com energia. Quem está mais próximo da caixa de som vai receber um som com a energia mais concentrada. Quem está mais longe vai escutar o mesmo som, só que com energia mais rarefeita, tudo bem? Uma energia mais diluída. Não vou usar o termo dissipado, porque até acontece de realmente dissipar a energia do ponto A até o ponto B, quando o som chega lá, mas independente de dissipar a energia, o ponto B já escutaria mais fraco, com volume mais baixo, ok? Por que ele escutaria isso? Porque, na verdade, a propagação do som funciona da seguinte forma. É uma caixa de som central produzindo um som que funciona como se fosse uma esfera se propagando. Está aqui a caixa de som, o som é produzido e ela vai se propagando como se fosse uma esfera. Aqui eu desenhei 2 esferas, representando a de fora, uma esfera que foi produzida primeiro, e a de dentro, uma esfera que foi produzida depois. Ok? Veja, aqui nessa lateral aqui, ó, eu destaquei como se fosse assim, uma partezinha da superfície da esfera que está se propagando. Na primeira esfera menorzinha, quando ela chegar na posição da esfera maior, aquela partezinha aqui pintada de azul, ela vai ficar maior e vai ficar aqui desse tamanho. O que vai acontecer? A energia que tinha naquela primeira areazinha é a mesma energia que tem na segunda área. Só que na primeira área essa energia está concentrada. Na segunda área essa energia está diluída para uma área maior. Então, tanto essa área quanto essa área possuem a mesma energia, porém diluída. Então, quem estiver aqui na região que está escutando essa primeira superfície, a menorzinha, vai escutar um som mais intenso, porque o som está concentrado. Quem estiver lá na segunda superfície vai escutar um som mais fraco, porque o som está mais diluído, independente de ser dissipado ou não, ok? Eu estou até analisando uma situação que não tem nada dissipado, mas a intensidade fica mais fraca, porque o som se diluiu naquela superfície maior, ok? Tudo bem? Então, olha só. Agora que a gente está entendendo mais ou menos o que é essa intensidade, o que é a intensidade? É essa energia que está diluída ou concentrada na área. Então, qual seria a fórmula para a intensidade? Se a intensidade é energia numa área, me importa também quanto de energia é fornecido de uma vez para aquela área. Então, a gente fala que a potência dividido pela área é a intensidade do som que você escuta. Porque na hora que você escuta, você está a uma certa distância de uma caixa de som, a caixa de som produz um som esférico que chega até você. E o que chega a você é uma área da superfície daquela casca esférica sonora. E essa área possui uma energia que foi gerada pela fonte. Uma energia que depende de quanto de energia aquela fonte consegue gerar por segundo. Por isso é a potência dividida pela área. Tudo bem? Ok? Como a área é a área de uma esfera, provavelmente vocês ainda não viram a fórmula da área de uma esfera. Se tiverem visto, bom. Mas se não, não tem problema. A área externa de uma esfera,
A fórmula dela é 4πr². Se eu substituísse na fórmula, eu chegaria nisso daqui. A intensidade é 4πr², ou é potência dividido por 4πr². Se eu analisar a relação entre intensidade e o raio dessa esfera, que o raio dessa esfera nada mais é do que a distância que uma pessoa está da fonte. Por exemplo, se uma pessoa está bem aqui e ela escuta o som chegar nela, qual foi a distância que o som andou? Exatamente o raio da esfera que foi formada até chegar na pessoa. Então nada mais é do que a distância até o observador, esse raio da casca esférica, ok? E se você faz um gráfico disso, você vai ter exatamente isso. É o quê? É a intensidade caindo ao longo do tempo. É uma equação de decaimento, tudo bem? Essa é uma função de decaimento, em que eu não vou me aprofundar nisso, não vou me destacar, só estou falando de forma teórica, tá bom? Próxima aula a gente fala um pouquinho mais disso, mas por enquanto eu vou ficar só na parte teórica, tá? A intensidade, ela vai diminuindo ao longo da distância que você se afasta. Inclusive, se você tinha uma distância inicial e tinha uma intensidade inicial, se você dobra essa distância, o que acontece com a intensidade? Se a distância está dividindo e está ao quadrado, se você dobra a intensidade, você vai diminuir, ou se você dobra a distância, você vai diminuir a intensidade. Diminuir em quanto? Se você dobra a distância, está ao quadrado a distância, que é o raio da casca esférica, está ao quadrado. Se você dobra, 2 ao quadrado é 4. Você vai diminuir a intensidade em 4 vezes. Então, se você dobra a distância, a intensidade que você escuta é 4 vezes menor. Se você está a distância de 1 metro de uma caixa de som e um colega está a 4 metros da caixa de som, esse colega está escutando, ou esse colega está a 2 metros da caixa de som, ele vai estar escutando o som com uma intensidade 4 vezes mais fraca que você. Ok? Dobrou a distância, diminuiu a intensidade por 4. Tá? Essa fórmula, por enquanto, vocês não precisam decorar, até porque muito provavelmente vocês não viram a fórmula da área de uma superfície esférica, mas ao longo dos exercícios vocês vão acabar decorando isso, tá bom? A gente precisa fazer e a gente vai fazer exercícios disso daqui para frente, tá? Próxima aula eu vou fazer um pouco mais detalhado isso, ok? Então a intensidade sonora, ela depende da área da casca esférica em que a energia está concentrada ou diluída, ok? E da potência que a fonte emite, tá? Vou voltar aqui só num detalhe. Quando eu mostrei os gráficos, eu esqueci de mostrar um grande detalhe da diferença entre o som que o A escuta e que o B escuta. Quando você olha para os gráficos, a intensidade, a amplitude da onda do gráfico B é bem menor que a do gráfico A, porque a amplitude é uma representação da energia que a onda que cada observador tem, tudo bem? É a representação da energia que as ondas têm quando cada observador escuta, ok? Então o A escuta um som mais forte porque ele tem mais energia, então a amplitude fica maior. O B, a amplitude é menor, ok? Então o volume, a intensidade é uma qualidade fisiológica que tem a ver com a energia, com a amplitude da onda. Enquanto a altura tem a ver com a frequência da onda. Não confundo, são 3 qualidades fisiológicas, eu expliquei 2. São as mais elaboradas, ok? A terceira é a mais simples. Tá? Qual é a terceira? A terceira é o timbre. O timbre é como se fosse o formato da onda. Então, por exemplo, nota musical. Nota musical, Lá. Por exemplo, ela tem uma frequência. Tá? Eu não lembro exatamente qual é a frequência do Lá, mas toda nota musical representa uma frequência. Se você pega 2 instrumentos sonoros e consegue fazer com que eles produzam a mesma frequência, você está dizendo que você está produzindo a mesma nota musical, mas cada instrumento produz a nota musical a mesma de uma forma diferente. Você escuta o mesmo Lá produzido por um violão, o mesmo Lá produzido por um violino, e na hora você sabe que um é um violão e o outro é um violino. Você consegue diferenciar os instrumentos na hora, produzindo a mesma nota musical. Por quê? Porque cada material, cada instrumento, cada formato produz um formato de onda diferente. Tudo bem? Por exemplo, isso daqui é o desenho de uma onda gerada por um violino. Eu procurei na internet mais ou menos o formato da onda produzida, tudo bem? E esse daqui é uma onda produzida por um violão. Vejam, essas ondas não é aquele padrãozinho que a gente vê, né, na sala, assim, aquela onda bem uniforme e bonitinha. Não, na vida não é tão bonitinho assim.
Mas são ondas. Olha só, se você pega esse ponto e esse ponto, veja, o desenho que você tem aqui é um desenho que se repete de novo. E depois se repete de novo. Onda é um padrão repetido. Quando a gente tem um desenho de uma onda, ele é um padrão que é repetido. Quando são ondas periódicas, que são que os instrumentos sonoros produzem. Ok? Então, olha só. O violão também tem um padrão periódico, repetitivo. Claro. Veja que onde começa a onda do violino, onde termina, é o mesmo ponto onde começa e onde termina do violão. Se você coloca esses dois instrumentos para serem tocados aqui no ambiente, o som vai ser propagado no ar. E a velocidade do som no ar é igual, independente de ter sido produzido por um violão, ou por um violino, por um piano, qualquer coisa do tipo. Se o som está sendo propagado no ar, a velocidade é a mesma. Então pensa, V é igual a lambda vezes F. Se esses dois instrumentos estão produzindo sons no mesmo ambiente, mesma velocidade. Como você olha para o desenho do gráfico dessas ondas e você vê que eles têm o mesmo comprimento de onda, logo eles também vão ter a mesma frequência. Comprovei que esses desenhos terem o mesmo tamanho, necessariamente vão representar a mesma nota musical, porque eles representam a mesma frequência. Beleza. Mas eu vi um e eu vi o outro. Você repara na hora a diferença devido ao formato. Tudo bem? Nosso ouvido ele consegue diferenciar esses formatos de onda. Então, cada instrumento musical possui um formato, que a gente fala que é como se fosse quase a assinatura de cada instrumento. E isso não vai só para os instrumentos, também vai para a nossa voz. Se eu falar uma letra com uma determinada nota musical e outra pessoa falar também com a mesma nota musical, você vai diferenciar na hora. Ah, esse é o Rafael falando, esse é tal pessoa falando. Por quê? Porque literalmente o meu pescoço possui um diâmetro diferente do pescoço dessa pessoa. A densidade das minhas cordas vocais podem ter uma leve diferença da dele. Pode ser um pouco mais comprida, pode ser um pouco mais larga. Entendeu? Pode ter uma distância maior de uma corda vocal para outra. Então o que acontece? Dois seres humanos podem ser irmãos. O timbre da voz deles serão diferentes. Ok? Tudo bem? Então, entendido o que é timbre? Timbre são dois sons. Timbre é a diferença que a gente escuta de dois sons, por mais que sejam iguais, devido ao seu formato. Tudo bem? Então, timbre tem a ver com a forma da onda que foi produzida. Ok? Então, falamos das 3 qualidades fisiológicas. A terceira, que é o timbre, a gente não tem número, não tem cálculo, não tem nada. O timbre é simplesmente uma teoria. É só uma explicação. Tá? Que o formato da onda altera a nossa percepção dela. E isso a gente chama de timbre. Já volume e altura tem cálculo. Tá bom? Tem cálculo. Cálculo simples. Principalmente na parte de altura, que é simplesmente calcular a frequência de uma onda, porque a altura tem a ver com frequência. Então, se alguém pergunta qual é a altura de tal som, ele só está perguntando qual é a frequência, qual fórmula você vai usar. Assim como a gente fez no primeiro exercício. A gente usa V igual a lambda vezes F ou frequência inversa do período. Claro? Já na segunda parte, que é volume e intensidade, qual fórmula a gente tem que a gente vai usar? A que eu destaquei. A que eu destaquei aqui de azul. Tá? Por quê? Na hora que a gente for fazer uma prova, qualquer coisa do tipo, eu vou falar que a fórmula da área é 4πr ao quadrado. E você vai substituir na fórmula. A fórmula que vocês precisam saber é que a intensidade é igual a potência sobre a área. Isso é o que vocês precisam saber. Claro? Esse precisa ter decorado. Aquela fórmula lá, depois substituída, não. Tá bom? Você precisa entender essa teoria e a fórmula em azul. Tá? Próxima aula eu vou fazer exercícios disso. Tá? A aula de agora eu vou me ater mais aos exercícios teóricos dessa parte. Então bora fazer o exercício número 2, que é um exercício puramente teórico, tá? Com relação a tudo que a gente falou agora de qualidades fisiológicas. Então bora lá, olha só. 2 músicos se apresentam tocando seus instrumentos, uma flauta e um violino. Então vamos imaginar que tem uma pessoa aqui e ela vai escutar uma flauta e um violino. Onde vai estar cada um? Vamos continuar lendo. A flauta e o violino estão emitindo sons de mesma altura. Opa, mesma altura. A altura tem a ver com frequência. Então, ambos os sons ambos os instrumentos estão produzindo a mesma frequência. Mas de intensidades diferentes. Opa, intensidades, então, diferentes. Beleza.
A intensidade do violino é maior que a intensidade da flauta. Violino, eu tô ver aqui, ó, violino é maior do que o da flauta. Uma pessoa cega encontra-se a uma mesma distância dos dois instrumentos. Então tá, vou botar um instrumento para cá, eu vou botar esse instrumento para cá. Não sei qual ainda em cada lugar. Estando a flauta à direita, ele colocou a flauta à direita e o violino à esquerda. A pessoa é capaz de distinguir os sons de um violino e de uma flauta. Ele consegue distinguir os sons, beleza. Ó, ambos têm a mesma frequência, então frequência daqui igual a frequência de lá. Quem tem a maior intensidade é o violino, né, que eu já tinha notado. Então, a intensidade maior é a do violino, intensidade menor é a da flauta. Beleza, ok. Então, bora ler os itens agora. Sabendo isso, vou apagar essa parte inicial e deixar só esse desenho. Eu sei que eles têm a mesma frequência e o violino tem intensidade maior do que a flauta. Beleza. A pessoa capaz de perceber que o violino está à sua esquerda e que a flauta está à sua direita, porque o som está sendo emitido pelo violino é mais agudo que o som emitido pela flauta. Agudo ou grave tem a ver com frequência, e a frequência dos dois é a mesma. Então, item errado. É possível perceber que o violino está à sua esquerda e que a flauta está à direita, devido aos timbres diferentes dos sons emitidos pelos dois instrumentos. Perfeito, é o timbre que faz ele diferenciar o violino da flauta. É possível a pessoa perceber que os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical. Opa, eles estão emitindo a mesma nota musical? Estão, porque nota musical tem a ver apenas com frequência. Vou detalhar também mais à frente nota musical, tá bom? Mas tem a ver com frequência apenas. Tem a mesma frequência, mesma nota musical. Por que uma nota musical é caracterizada pela sua frequência? Perfeito. O som está sendo emitido pelo violino, tem a mesma frequência do som que está sendo emitido pela flauta. Até aqui, perfeito, é o que o enunciado falou. Por isso a pessoa percebe que os sons são de mesma altura. Perfeito, que altura tem a ver com frequência. Opa, já está aqui, né? A forma da onda sonora do violino é diferente da forma da onda sonora da flauta. São? São porque o timbre é diferente. O instrumento é diferente, a forma mudou. Por isso os sons desses instrumentos apresentam timbres diferentes. Perfeito. O som que está sendo emitido pelo violino é mais alto que o som que está sendo emitido pela flauta. Alto tem a ver com frequência. Frequência mesmo, então item errado. Na linguagem vulgar, dizemos que a pessoa percebe o som do violino mais forte que o som da flauta. Quem emite um som mais intenso? O violino? Então a gente chama de mais forte. Perfeito. Essa é a resposta da questão. Claro para todos?